Bom, e diante dessa aula que a Isadora trouxe aí pra gente, então já antecipei, mas fica muito evidente o porquê a qualificação ela é importante. Então, nem todos os leads que chegam, eles são aptos para ser um cliente nosso, ou para fazer uma passagem para o vendedor, justamente para a gente não desperdiçar a hora do vendedor. Lembra que eu falei? Uma hora de um vendedor é muito mais cara que uma hora de pré-venda? Então, justamente por isso, para a gente otimizar o trabalho de venda e fazer com que a tua conversão possa ser mais eficiente. Assim como também tem leads que não têm aderência, que foi um pouquinho do que o Hugo trouxe. Não faz sentido. Então, contexto de ICP, então, a qualificação ela se dá justamente para isso, para a gente trabalhar com aquilo que faz sentido para o processo comercial. E o SDR, ou BDR, ele é muito assertivo para identificar isso, para saber quem é esse cara que faz sentido para o teu processo, para a tua operação, se está no timing ou se não está. E aqui também a gente trouxe algumas vantagens da gente ter a área de pré-venda, ter esse SDR fazendo esse trabalho, que vai ser muito sinérgico com aquelas outras vantagens que eu trouxe também anteriormente. Então, primeiro ponto, tempo de atendimento. Quando a gente traz uma área de pré-venda, a gente automaticamente vai conseguir otimizar o tempo que aquele cliente é atendido. Quando o vendedor ele faz todo o processo, ele tem várias demandas. Então, pode ser que chegou um cliente para ele, que chegou agora, mas ele vai atender depois de amanhã. Então, quando a gente faz com que o cliente ele seja atendido em um tempo hábil menor, a gente consegue fazer com que o engajamento desse cliente esteja maior. Isso potencialmente vai impactar onde? Na sua conversão. Então, a gente consegue otimizar o tempo de atendimento do cliente, o que é um ponto muito positivo para você pegar, como a gente brinca aqui, o cliente muito quente. Então, é a hora que ele está no teu site, você já liga para ele. Basicamente, a gente consegue fazer com que isso seja muito mais assertivo. Redução de ciclo de venda, já falei disso antes, mas basicamente o pré-venda ele consegue fazer com que esse processo de venda também seja encurtado, justamente pelo fator que ele vai fazer essa peneira, para fazer a passagem para o vendedor. Então a gente consegue muito otimizar esse ponto também. Redução de CAC. O que é CAC, Amanda? Custo de aquisição por cliente. O que é o custo de aquisição por cliente? A gente às vezes pode pensar que o custo de aquisição por cliente é aquele contexto de quanto que eu investi na minha campanha? Quanto que é meu custo por clique? Não, o custo de aquisição por cliente é todo o investimento que se faz necessário para a gente trazer o cliente para dentro de casa. Então, por exemplo, você tem a sua área de pré-venda, você tem o teu marketing, tem o vendedor. Quanto que você gastou com o marketing para essa campanha para ele chegar até ela? Quanto que foi de tempo gasto do teu SDR, do teu BDR para fazer um processo de qualificação? Quanto tempo o seu vendedor gastou para fazer com que a conversão ocorresse? Então, o custo de aquisição por cliente é todo o investimento que se fez necessário para a gente fazer com que a venda aconteça. E como a área de pré-venda e a qualificação, a gente também consegue otimizar isso, visto que a gente passa a olhar para aquilo que faz sentido, como se dizem por aí, o néctar do néctar. Então, a gente olha para aquilo que de fato é aderente, está dentro do SLA, está dentro do ICP e que vai gerar também um LTV muito melhor para a tua empresa. O que é o LTV? É o tempo que ele fica dentro da tua carteira. Então, o quanto ele te traz de retorno pós esse fechamento. Carteira mais saudável, já falei disso, acho que aqui o óbvio precisa ser dito. Então, com todo esse processo que a gente veio contextualizando, explicando, automaticamente você passa a ter um cliente mais saudável dentro do teu negócio. Isso também vai te gerar bons frutos, não só de indicação, caso você possa implantar um programa de indicação, como renovação de contrato, quanto à questão de clientes mais satisfeitos e não detratores de uma marca. Então, a gente tem vários ganhos com essa questão. E redução de cancelamento. Então, o teu churn, ele tende a cair significativamente, porque a gente, mais uma vez, passa a olhar para aquilo que faz sentido estar dentro da carteira. Então, aquele cliente que talvez, eu acabei fechando, mas ele não era bem o perfil ideal de cliente. A gente passa a não trazer mais esse cliente, porque não faz sentido. Então, quando a gente converte um cliente que, na verdade, não é o perfil que a gente busca, a gente acaba tendo uma perda muito maior do que um ganho temporário. Então, aqui a gente consegue reduzir muito o contexto de cancelamento. Então, essas são algumas das vantagens que a gente tem de trazer a área de pré-venda e fazer a qualificação, entre outras que a gente poderia passar horas e horas aqui citando para vocês. Beleza? Bom, a gente está chegando no fim da nossa live aqui, né? Já estamos chegando aí perto do horário. Ainda tem um pouquinho de material e conteúdo para a gente trazer. Mas, pessoal, fiquem à vontade para vocês mandarem perguntas. Então, se tem algum ponto do que a gente trouxe, tanto eu quanto a Isa, que ainda não ficou claro para vocês, ou que vocês gostariam que a gente falasse um pouco mais, fiquem à vontade. Beleza? Perfeito. Até um ponto, Amanda, que me veio à mente aqui, nem todos os leads estão em momento de compra, né? A gente falou decisor, falou de time, falou de SLA, e outro ponto também é a demanda desalinhada, né? Ou seja,
Por exemplo, você é uma terceirização de folha de pagamento, então você fala com RH, você fez uma campanha de marketing, só que chegou até você um lead que quer treinamento e seleção, que também é referente a RH, mas é uma demanda desalinhada. Então, isso para no SDR e não chega até o vendedor. Né? Novamente, falando ali de carteira saudável e tudo mais. Então, e principalmente, né, o vendedor não investe tempo em toda essa galera que o pré-vendedor está filtrando, né? Então, e o tempo dele é mais caro, então justifica também a questão do CAC, né? Show!